Amém. Deus do impossível não esqueceu de mim. Então todo mundo já me conhece, né? Eu sou casada com o Agostinho há 33 anos, né? E o Senhor nos uniu, graças a Deus. E eu moro no interior, ele também. Só que já morava aqui, quando a gente se conheceu, a gente casou. E eu fiquei assim, mais de 8 anos. A gente estava estudando, trabalhando, para depois engravidar. Aí quando eu comecei a aplicativo de engravidar, eu fiquei 11 anos tentando engravidar. E quando eu engravidei a primeira vez, eu perdi. Tive 3 abortos. E aí eu já vim aqui, né, para a casa do Senhor, congregar aqui, neste lugar. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor me trouxe aqui. Fui muito bem acolhida, né, pelos meus pastores. Quem está aqui mais de 25 anos, né, 30 anos, lembra, né, das manhãs com Deus, né, da Bíblia, né, e dos cultos da família. O pastor costumava falar que o culto da família era uma vacina, né, e essa vacina, ela não tem tempo, né, ela é vitalícia. Enquanto você viver, você está imunizado. Tempos, né, muito bom. E então eu fiquei ali 11 anos tentando engravidar, engravidava, aí quando chegava o 3º mês eu perdia, aí depois eu ficava mais uns 2, 3 anos tentando engravidar, engravidava de novo, quando chegava lá no 3º mês, perdia de novo, e foram 3 gravidezes. E aí quando chegou na 3ª, aí a minha médica, ela me sugeriu que fizesse a inseminação in vitro. E eu já tinha feito, né, todos os exames, meu esposo também tinha feito, não encontrava nada que tinha aquela causa, né, de perder o bebê. Aí eu lembro que eu cheguei aqui, a igreja era do outro lado, né, tinha a secretaria lá embaixo, né. Aí eu fui lá na sala do pastor Sérgio e conversei com ele, contei tudo ele. E nesse tempo, o pastor fazia as campanhas, né, de sexta-feira, tinha um tema, né, toda sexta-feira tinha um tema. E era aquela vez da água dos camelos, né? Não sei quem lembra aqui. A gente fazia um ato profético, né? Ia lá na rua, dava água aos camelos, eu fiz. Também fiz. Dava água aos camelos. E aí eu fui conhecer o pastor Antônio, a pastora Cantinho, o pastor Charles, né? A pastora Flávia. E sempre pedindo oração e orientação de Deus, né? Que o Espírito Santo iluminasse a gente e falasse, né? Trouxesse a certeza do nosso coração. E aí, eu lembro direitinho, o pastor estava ministrando na sexta-feira, e primeiro eu vim aqui, quando a médica me deu essa sugestão, né? De fazer a inseminação in vitro e tudo, para selecionar, né? Para fecundar os bons e para dar certo. Não sabia, né? Que estava dando errado. E aí eu cheguei aqui na igreja com a pastinha, com todos os exames. Aí entreguei o pastor e falei, pastor, quer que o senhor ore? Porque a gente vai marcar a inseminação in vitro. E primeiro eu quero, né, orar, colocar no altar do Senhor. E se for permissão de Deus, e Deus, né, foi isso mesmo, a gente vai fazer. Aí passou mais um tempo. E eu lembro que eu estava, as irmãs, né, muitas irmãs, né, já não estão aqui mais. Eu lembro que a irmãzinha chegou perto de mim, bateu meu ombro e falou comigo assim, irmã, você já passou por 3 abortos, né? E você tem que aceitar o filho como Deus quer dar para você. Por que você matou? Aí eu falei para ela assim, irmã, eu não tenho nada contra adoção. Se o Senhor falar no meu coração que é para me adotar, eu vou adotar. Mas até hoje ele nunca trouxe isso no meu coração. E sempre ouvi muito o pastor Antônio, toda a vida ele falou assim, quando a coisa é de Deus, ela vem e você sente uma paz muito grande no seu coração. Aí você pode fazer porque é de Deus. Se você não sentiu paz, se alguém falou com você ou você mesmo está pensando que você não está em paz para fazer, não faça, que não é plano de Deus para sua vida. Aí eu respondi para ela, né? Eu falei, nunca pensei nisso e ninguém nunca falou comigo. E se for de ter filho, adotar, Deus vai falar no meu coração, vai fazer paz, eu vou adotar. E aí, nessa sexta-feira, né, a igreja era lotada, né? Muito isso. Aí eu lembro que eu fiz um voto com Deus, eu falei com Deus assim, ó Senhor,
se for para mim permanecer nessa vontade, nesse desejo de ter filho das minhas entranhas, que o Senhor use alguém que desça lá do altar, e só no pensamento, nem falei, que desça lá do altar e toque em mim, falando comigo para mim ficar firme, prevalecer, que é isso mesmo que o Senhor quer. E aí eu lembro, a irmã nem está aqui mais, eu lembro que eu estava com o olho fechado, naquele banco lá de madeira, né, que saudade. Aí eu estava lá fazendo oração, só orando, a irmãzinha chegou assim no meu ombro e falou assim: irmã, fica firme, porque eu sou contigo. Então, aí eu falei, né, de Deus, então eu vou prevalecer. E nisso, não sei quem lembra, quando a Lívia Soares veio aqui fazer um culto de adoração, era um culto de adoração ao Senhor. Quando terminou a adoração, eu nunca tinha visto ela na minha vida e ela também nunca me viu. Aí terminou o culto, eu fui lá na frente e pedi ela uma oração, porque eu estava precisando de muita sabedoria, que a minha prima tinha convertido e me fazia muitas perguntas. Eu não sabia responder. Aí eu cheguei lá e falei para a senhora, irmão, quer que você ora para mim? Deus me dá sabedoria. Ela olhou bem para mim e falou comigo: sua irmã, a Bíblia diz impedir e dar-se usar, bater e abrir-se usar. Então, se você está precisando de sabedoria, é só pedir ao Senhor que Ele vai te dar. Nós vamos orar. Aí eu baixei a cabeça assim. Na hora que eu abaixei a cabeça, ela colocou a mão no meu ventre e falou assim: eis que te dou filhos. Irmãs, mas essa hora assim, sabe, eu tomei uma posse tão grande dessa promessa e segurei, fui embora 5 anos. Eu nem pisava no chão. Cheguei em casa, contei meu esposo, né? Aí depois disso, eu ainda tive outro aborto. Aí o pastor começou uma campanha, as irmãs que estão aqui devem lembrar: o meu Isaac vai nascer e vai viver. A irmã Rita não está aqui hoje. Eu lembro que, aí quando eu engravidei, né, eu estava lá grávida e fazia atos proféticos, né, que o nosso pastor sempre, né, fez. Quando eu estava construindo aqui, não sei se as irmãs vinham a Rede Mulheres era à tarde, o pastor fez um ato profético. Aqui era um lote vazio, né? Aqui era um lote vazio. Quem lembra que ele pegou os balões e a gente fez um pedido e colocou dentro de cada balão, era um ato profético, os balões de gás, e soltou que esses pedidos iam ficar pertinho de Deus. Eu trabalhava e nesse dia eu estava de folga. Eu fiz o ato profético, trouxe o meu pedido, coloquei no balão. Eu lembro que o pastor veio aqui, né, nós oramos, e ele soltou aquela tocha de balão assim. E eu creio. E aí eu lembro que aí eu contei a minha irmã Rita quando eu estava grávida, né? E falei para ela: sua irmã, o meu Isaac ele vai nascer e ele vai viver. Ela falou que aquilo tocou tanto no coração dela, foi tão impactada, né? Porque Deus, Ele honra a nossa fé. Estou falando das irmãs, né? Se a oração é por filhos, por esposo, ou por enfermidade, ou para a compra de uma casa, um carro, creia, né? Creia, entrega ao Senhor, porque Deus honra a nossa fé. E aí, eu engravidei, aí a médica falou para mim assim: agora você vai tomar 3 remédios. Porque nós temos que encontrar onde está esse mal. Nos exames, tudo que eu fazia, meu esposo fazia e tudo. E não dava nada. Então nós vamos tomar esses 3 remédios. E depois que você fazer o exame e saber o que é, aí vai ficar com um só. Mas aí comecei com os remédios. E aí depois de um mês, eu já estava grávida, tomando remédio, descobriu que eu tive trombofilia na placenta. Tinha trombose na placenta. Então, por isso que a gravidez ela não prosseguia. E aí eu tinha que tomar, né, uma injeção de 12 em 12 horas, a clexane, para a coagulação do sangue. O anticoncepcional que eu tomei, ele alterou meu sangue. E só acontecia na gravidez. Sem engravidar, estava normal, engravidava, aí ele, né, a coagulação mudava e eu perdi. A igreja, né, me abençoou, eu vim no pastor, na pastora. Imagina, 17 anos atrás, por mês ficava R$2.300 as injeções. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora e todos os irmãos, né, que me ajudaram.
Aí me ajudou uns 3 meses ou mais. Aí eu entrei na justiça, né? Fui lá, entrei na justiça e ganhei a causa. E eles o Estado aí são os 3, né? O Estado, o governo e a União. A vacina chegou, a injeção chegou nos 3. Eu escolhi qual que eu queria pegar. Ela vinha, né? Que é de 12 em 12 horas e as ampolinhas tudo prontinho. A Clara, né? Me aplicou, não foi, Clara? A gente, toda a festa, qualquer lugar que eu ia, tinha a hora certinha de tomar. Marineusa, né? Todas que me socorriam e me ajudavam. Porque estava domingo, o posto não funcionava e eu tive que tomar ela. Então, louvo a Deus por isso. E então eu aprendi muito nessa casa com os meus pastores, com os nossos pastores, a fazer atos proféticos, a crer no Senhor sem duvidar. Aí quando eu estava com a Ricona Grande, aí o pastor Antônio falava comigo assim: irmã, eu falei, você não creu, né? Eu falei: não, pastor, o senhor falou e eu criei sim. E quando eu trouxe os papéis da inseminação in vitro para orar, eu falei com Deus, falei ao Senhor: só vou fazer inseminação se for do Senhor. E se não for, e aí o pastor, foi quem orou, foi o pastor Sérgio. O pastor Antônio nem sabia. Aí quando a gente estava naquela busca, tudo, vai me engravidar, o pastor ministrando, ele falou assim: olha, irmã, o que você pediu ao Senhor, o que ele tem que fazer, ele vai selecionar com o próprio dedo dele. E vai selecionar o melhor. Porque a inseminação in vitro era para escolher o melhor espermatozoide e fecundar para dar certo. E o pastor, sem saber de nada, né, o Senhor falou na boca dele. Então, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós não estamos brincando, né? De vir no culto, de ficar aí sentado aí olhando para além, né? Prestar bem atenção no que Deus está para falar conosco. Porque eu ficava com meus ouvidos bem aguçados mesmo. E tudo que falava aqui em cima eu tomava posse. O pastor agora não está fazendo muito, mas eu falava assim: ó, toma posse, né? Tá vendo? Lembra? As irmãs lembram, né? Falava: não vi ninguém tomar posse, não. Alguém tomou posse aí da bênção, né? Tomava posse da bênção e punha no coração. E eu ficava só pegando as bênçãos. E, né, Deus honrou minha fé. E eu lembro que eu ia trabalhar e eu ia orando ao Senhor. A pastora já leu aqui, né? 1 Samuel. Eu vou ler aqui o 1 Samuel 20. Não. 1 Samuel 9. Fala assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, de benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli o teve por embriagada, e disse Eli: até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada, adorara perante o Senhor,
voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. É a pastora Jardim, né? Eu lembro que eu ficava orando, eu fazia voto com o Senhor, e eu entrava descalço na igreja, fazia os votos, né, de orar, colocar o rosto no pó. E um irmão, né, também já não está aqui mais, ele falava assim: você está igual Ana, viu? Estou vendo só os seus beiços balançar. Não estou vendo nada que você está falando. Aí eu fazia essa oração aqui de Ana, eu falava com Deus, né? Lembra de mim, Senhor. Toda vez, na época eu ia ter, né, intimidade com a esposa, eu orava e falava com o Senhor: lembra de mim, Senhor. Porque eu demorava muito em engravidar. Eu demorava 3 anos em engravidar. E engravidava, terceiro mês perdi. E nessa, né, quando deu certo, graças a Deus, eu fazia esse ato profético, eu orava, e eu sangrei dessa gravidez, que deu certo, eu ainda tive sangramento. E eu orava e falava: o meu Isaac vai nascer e vai viver. E assim, né, o pastor ministrava. Então, Deus honrou minha fé, né, nos deu Isaac, o Isaac Gabriel, que é a promessa enviada por Deus, né, Deus honrou. E Deus é o Deus do impossível, porque mesmo engravidando, a médica, eu fiz tratamento psicológico, a pastora que me indicou, aquela lá da Lagoinha, né? Eu fiz com ela lá, o tratamento. Isso, eu tinha esquecido o nome dela, uma benção. Que preparava muita cabeça da gente, que a médica falou comigo: você vai ganhar seu bebê lá no Otoviano Neves, onde tem neonatal, porque ele não vai chorar quando nascer, ele vai nascer baixo peso, ele não vai sair com você do hospital. Então, tem que fazer um tratamento psicológico para a cabeça estar. E eu chegava, eu via cada pastor, e contava tudo para ele, cada pastor. Aí eu falei assim: pastor, eu creio que o nosso Deus, ele é Deus de 100%. Ele não é Deus assim de 60, 70, 80, 90, ele é 100%. Então ele me deu essa gravidez está dando certo, eu vou ganhar lá onde a médica mandou, mas eu creio, porque o Isaac vai nascer, ele vai chorar, ele não vai nascer baixo peso, ele vai ir embora comigo. Amém, Jesus. O Isaac chorou quando nasceu, ele nasceu na risca, assim, ó, na linha, assim, ó, mas não nasceu baixo peso. Mas ele nasceu bem na risquinha, mas não foi. E saiu comigo do hospital. Para onde? Para a glória de Deus. Amém, amém. Ela disse também que ele ia nascer, ia direto para o UTI. Ele não foi. Ele não foi para o UTI, ele nasceu, não foi para o UTI. Para a glória de Deus, e saiu conosco. Glória a Jesus. E antes disso, das gravidez, eu estava tentando e perdendo, a gente estava construindo a nossa casa, a casa de cima. E a minha sogra vinha para todo mundo que ia lá em casa passear, a gente subia as escadas para mostrar lá em cima, estava construindo. Eu falava assim: ó, esse quarto aqui é o da Débora. A gente entrava a escada, aí já tinha um quarto. Esse quarto é o da Débora, aí a gente já caminhava, esse aqui é o quarto do Isaac. A minha sogra falava assim, chorava, ficava com a dó de mim, coitada, engravida e pede, ainda está falando teu quarto menino e da menina ainda. Então, irmãs, crê, porque Deus é o Deus do impossível. Amém, e honra a nossa fé. Amém. Então, se é salvação que você está orando, a salvação do seu esposo, do seu filho, né? Tenha fé, crê, porque Deus, no tempo certinho, Ele vai honrar a sua fé. Aleluia. Se é libertação, se é cura, é somente crer, porque Deus é fiel para Aleluias. Quando Isaac nasceu, eu fui na primeira consulta, porque toda a vida, quando eu casei, eu queria ter um filho e uma filha. E depois falar com Deus, se for 2 meninas, amém, se for 2 meninos, amém. Mas eu queria um menino e uma menina. Aí quando eu fui na primeira consulta com Isaac, depois que você ganha e tudo, vai lá na médica, né? Ela falou comigo assim, ó, quando ele fizer um ano e 8 meses, você engravida novamente. Por quê? Porque eu já estava nesse período de engravidar e perder, fiquei 11 anos, viu, irmãs? Quem está esperando o seu milagre aí, eu fiquei 11 anos
E aí a idade chegou, né? Eu já estava com 36 anos. E tomei injeção de 12 em 12 horas. E ela só funcionava na gordura. Eu tinha cada hematoma, quem me aplicou a injeção viu, né? Os hematomas que dava. Eu tomava na gordura aqui, tomava aqui. E a médica não queria muito que tomasse na barriga. E ela tomava aqui, na perna, aqui, era só na gordura. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, Deus, a doutora Sandra tá louca mesmo. Porque eu de resguardo, tomei injeção de 12 em 12 horas. E ela falou comigo quando o Isaac tivesse 1 ano e 8 meses, que era para mim engravidar. E porque eu nunca mais podia tomar hormônio também, por causa da trombose. Aí eu falei com ela assim, tá. E eu acho que ela falou isso e Deus foi lá e falou assim, amém. Quando o Isaac fez 1 ano e 8 meses, eu engravidei. O Senhor, né? Foi Deus mesmo que trouxe mesmo essa gravidez. E para a honra e glória do Senhor, o Isaac tem 17 anos, queria que eu estivesse aqui, mas não deu, porque está gripado. E a Dela também não deu para vir. A Dela fez 15, dia 17 de agosto. O Isaac fez 1º de maio. Aí foi uma gravidez assistida, ultrassom, muito ultrassom, né, para ver como é que estava, o desenvolvimento e tudo. E foram partos também, quando fez 37 semanas, no dia. O Isaac nasceu 1º de maio, porque foi o dia que ele fez 37 semanas. Aí fez a cesárea e tirou ele. E a Débora também foi com 37 semanas, que foi dia 17 de agosto. E para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. E é assim que Ele faz. Então eu vim aqui contar esse bem feito do Senhor na minha vida. E tem muitos outros bem feitos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com as irmãs, contando às irmãs que estejam, né? Edificação da fé de cada uma. Amém. Não desistir dos seus sonhos. Amém. E orar ao Senhor mesmo, para que Ele traga certeza no nosso coração, quando é de Deus e quando não é de Deus. E quando vier para o culto, todas nós, começando em mim, né? Que a gente fique aqui com os ouvidos bem aguçados para ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Quando o pastor está aqui e a pastora, eles não estão brincando. Eles estão aqui boca de Deus. Deus, né, usa a vida deles para falar conosco. E nós, né, que estiver com os nossos ouvidos bem atentos, nós vamos ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. Amém. Quando Deus trazer essa paz no seu coração, você pode ter certeza que é de Deus. E repreender, né, as vozes, as pessoas que às vezes vêm para destruir o nosso sonho, né? Eu falei, irmão, mas eu tenho um sonho, eu tenho uma certeza tão grande que eu vou ter aquele barrigão, assim, o bebê, né? Pois é, irmão, mas quando você aceitar o filho do jeito que Deus tem para você, aí vai dar certo. Eu falei, tá bem, se for, Deus vai trazer paz no coração, Deus vai falar, aí é outra coisa. Não estou criticando ninguém, né? Se você vai em outra igreja, se você vai em outro lugar, mas a bênção ela está aqui. Eu creio na palavra de Deus que fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Aleluias. Tem uma canção que ela fala que eu não correrei atrás de bênção. Eu não correrei atrás de bênção. Está aqui dentro dessa casa. E se alguém lá fora, um profeta, um pastor de fora, lá de longe, tiver um recado para te dar, Deus vai trazer ele aqui. Amém. Ele vai vir aqui e vai falar com você aqui, onde você está. Eu estou falando isso porque eu tenho essa experiência que Deus falou, Ele fala comigo até hoje, Ele falou comigo. Dentro dessa casa, não precisei de ir em lugar nenhum atrás de bênção. De vez em quando eu sou convidada, vou, peço a bênção pastora, peço a bênção pastor, vou lá, participo, volto, né? Mas a bênção, ela vai seguir, né? Os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Não precisa correr atrás de bênçãos. Amém. Eu vou ler só mais um versículo aqui. Está lá em Lucas 1, 37. Eu vou ler a partir do 35, do 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Então, não é impossível para Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Seja qual seja o seu pedido, a sua petição, a sua necessidade. Deus, Ele não ouviu minha oração porque eu sou melhor, não, porque sou bonita, mais bonita, não. Ele honrou a minha fé. Amém. Eu creio, criei no Senhor, pedi muitas orações, incomodei muita pastora, o pastor Charles, a pastora Flávia, o pastor Sérgio era daqui também, que estava aqui ainda, e pedia muita oração, mas é o tempo todo, pedindo oração, buscando, e Deus honrou minha fé. E eu sou grata a Deus por esta casa, por os meus pastores, pelos nossos pastores, por ser escolhida do Senhor. Amém, Jesus. Ter o privilégio de servir o Senhor nesta casa. Amém, Jesus. Eu pedi a Patrícia colocar um louvor para a gente encerrar. Amém? E eu quero também. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de pé, que eu cruzo de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como este
Glória a Deus, aleluia. Aí, irmãs, era isso, né, que eu queria compartilhar com as irmãs e falar mais uma vez com as irmãs. Que quando o nosso pastor estiver falando, e a pastora gosta muito, né, de ato profético, o nosso pastor, não é brincadeira, viu? Quando o pastor falar que de um ato profético, a pastora pode pegar esse ato profético, fazer a sua vida, que Deus vai honrar a sua família. Amém. Quando eu perdi as 3 gravidezes, o pastor falava muito sobre chamar à existência aquilo que não existe. Eu tenho foto lá em casa. Eu fiz um ato profético, eu peguei cartolina e escrevi e chamava assim, vem promessa. O pastor falava nas campanhas. Deus vai te dar o que você está pedindo quando você estiver pronto. Amém, Quando Jesus. Deus está te preparando, Deus está te moldando. E quando você estiver pronta, Deus vai te dar o que você está pedindo. E eu peguei cartolina, eu tenho as fotos, vou trazer para as irmãs verem. Eu peguei a cartolina e escrevi assim: vem promessa, eu estou te esperando. Eu tenho as fotos. Eu vou fazer assim: vem, pode mandar a Deus a promessa, eu estou pronta. Eu fiz o ato profético lá em casa. Eu orando e com esses cartazes assim, e falando com Deus. Pode mandar a promessa. Por quê? Eu perdi essas 3 gravidezes. Depois não foi fácil. Eu fiquei os 3 primeiros meses de repouso absoluto. Só levantava para comer e ir ao banheiro. Depois do 3º mês eu fiquei de repouso parcial, até 6 meses. Aí eu podia andar, mas era todo mundo podia andar de ônibus, nada, e tomando essa injeção de 12 em 12 horas. Então Deus prepara, porque se eu não tivesse passado pelo processo todo, e de repente eu não ia dar conta, eu não ia entender isso, né? Mas Deus, trabalhou na minha vida e me deu a bênção. O Isaac e a Débora servem o Senhor nessa casa, graças a Deus, né? E eu quero falar com as irmãs também a respeito de oração. Orar sem cessar. Amém. Eu estou num grupo de oração que é vivendo o propósito, orando para os filhos que estão de pé. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós temos aqui a missionária Eunice, ela tem esse grupo, orando os filhos, que estão de pé. Ela tem uma lista dos filhos que estão de pé. Mas o grupo não é para a pessoa colocar lá assim, orando, não. Esse grupo você tem que orar em áudio. Antes tinha o dia das intercessoras do dia. Agora você entra e ora todos os dias, orando para os filhos. Amém. E tem outros grupos trazendo de volta. Às vezes o filho já esteve na casa do Senhor, já esteve aqui servindo ao Senhor, se decepcionou e por alguma causa hoje ele está longe. Ele se encontra longe da casa, da presença, da comunhão dos irmãos. Tem o grupo também trazendo de volta. Tem um grupo, tem vários, depois vocês conversam com ela aí. Se as irmãs tiverem interesse, de orar sem cessar pela sua casa, pelos seus filhos, E depois que eu passei a orar, mudou muita coisa na minha casa, na minha vida. Amém. Hoje nós estamos numa correria muito grande, a gente está muito sem tempo para tudo, É uma correria. Depois que eu passei a orar, eu falei, Deus, as coisas estão ajeitando. A gente vai tendo tempo. Deus vai trazendo, sabe? Quando você entrega, igual devolver para o Senhor o dízimo, as ofertas, Deus ele vai multiplicando na nossa vida. E na oração é assim também. Quando você separa o tempo de orar, por você, por sua casa, por seus, por nossos pastores, ele vai fazendo, como se diz a missionária, vai fazendo a nossa agenda. Ele vai ficando mais leve, com Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, vamos tomar posse